Caro amigo Padre Overlan, reverendo diácono José Tiago, queridas irmãs, queridos irmãos, alguns anos atrás eu já tive a oportunidade de vir aqui passar o Corpus Christi com vocês, e também daquela vez, a convite do Padre Overlan, eu fiz a pregação dessa solenidade. Agradeço novamente, então, Padre Overlan, que quando começamos a planejar esta minha viagem para cá, já me pediu que fizesse novamente essa homilia, e eu imaginei que fosse brincadeira, porque se trata de um momento tão importante da relação entre o pároco e a sua comunidade, mas era verdade, então eu resolvi preparar uma homilia bem preparadinha e por escrito. O que eu gostaria de meditar com vocês são dois aspectos do nosso culto à Santíssima Eucaristia, dois modos pelos quais nós damos honra a Nosso Senhor, presente realmente no Santíssimo Sacramento do altar. Cada um desses dois modos se concentram em uma das grandes celebrações eucarísticas. Um dos modos se reflete especialmente na Quinta-feira Santa à noite, na qual há também uma discretíssima procissão eucarística. E a outra na festa de Corpus Domini, Corpus Christi, onde há uma soleníssima procissão eucarística. Numa se destaca a interioridade da adoração silenciosa. Na outra, a homenagem festiva e pública a Nosso Senhor. Mas, de algum modo, esses dois aspectos se realizam também cada vez que celebramos a Santa Eucaristia, a Santa Missa. Em cada missa estão presentes esses dois aspectos. E, portanto, é justo que nós, alguma vez, dediquemo-nos a meditar para bem viver essas duas atitudes. Então, a solenidade de hoje retoma, de alguma maneira, a Quinta-feira Santa e desenvolve outro aspecto do mistério eucarístico, que, em sua essência mais profunda, esse mistério eucarístico se identifica com o próprio mistério pascal da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Abrindo o tríduo pascal, a noite da Santa Ceia, a noite da prisão de Nosso Senhor, do início do seu julgamento religioso como blasfemo e do seu julgamento político como subversivo. Naquela noite, porém, nossa manifestação, a manifestação de nossa devoção foi discreta, marcada principalmente pela compaixão e pela dor. Compaixão pelos sofrimentos dele e dor por sabermos que aquele sofrimento tem a ver conosco, tem a ver com nossos pecados. Naquela noite, na Quinta-feira Santa, após a meia-noite sobretudo, como pedem os livros da nossa Santa Liturgia, a nossa adoração foi silenciosa. Afinal, que palavra pode expressar os sentimentos diante daquele espantoso mistério da morte de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo? De resto, que palavras podem ser consideradas realmente adequadas diante do mistério da morte de qualquer pessoa? O que é que se pode realmente dizer com sentido diante do mistério da morte? O que mais conta nessas horas é a presença dos que vêm trazer consolo, que vêm demonstrar a sua amizade. Isso fala mais do que qualquer palavra. O que se pode oferecer de verdadeiramente bom nessas horas, também no caso das mortes humanas de nossos amigos ou seus amigos e parentes, não são explicações, não são raciocínios, é o abraço, é a própria presença. Ela fala por si mesma, ela própria declara silenciosamente: sou seu amigo, estou com você, você não está sozinho nessa dor, faço minha a sua dor, porque eu lhe amo, porque você é meu amigo, minha amiga, lhe quero bem, estou com você. Tudo isso se diz sem nada precisar ser dito. É uma forma muito mais profunda, muito mais eficiente de comunicação.
Palavras, às vezes, nem ajudam e até podem atrapalhar. Assim, diante do mistério da morte de nosso Senhor, nós nos colocamos diante dele naquela noite eucarística da Quinta-feira Santa, em adoração silenciosa. Fazemos um pouco de companhia a ele, que quis se fazer para sempre nosso companheiro. Mas diante dele, a nossa presença, silenciosa na sua maioria, tem ainda um significado mais profundo do que aquilo que eu meditava ainda há pouco, que é o significado da nossa presença na morte de pessoas amigas. Diante de nosso Senhor, nossa presença é uma declaração de reciprocidade, pois amor, só com amor se paga. E nós sabemos que foi o amor dele por nós que o levou àquele ponto. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, diz sobre aquela noite santa o Evangelho de São João. Amou-nos até o extremo, até o inimaginável. Colocou-se ele mesmo no lugar dos pecadores e pagou o preço do nosso pecado. Portanto, nossa presença diante dele naquela noite tinha um quê de admissão de responsabilidade, pois foi para nos libertar do nosso pecado, para libertar a humanidade toda do pecado e para tirar-nos da situação de perdidos, que ele, qual pastor que procura as ovelhas, se colocou naquele ponto. Portanto, naquela noite santa, o silêncio nosso era a atitude mais adequada. Afinal, que palavra teríamos a dizer diante desse mistério que fez o profeta Isaías dizer que até reis se emudeceriam ao compreender o que acontecia com o servo de Deus? De certo modo, talvez não com o mesmo aspecto trágico que dentro da Semana Santa, o silêncio continua sendo a atitude mais adequada diante do mistério da entrega de nosso Senhor por nós, que se renova, como nós vimos na segunda leitura, cada vez que se celebra a Santíssima Eucaristia. O que fazemos durante a Santa Missa, quando o sacerdote eleva a hóstia que acaba de consagrar? O que fazemos quando ele eleva o cálice contendo o preciosíssimo sangue de nosso Senhor? Emudecemos de amor. Oferecemos-lhe apenas o nosso olhar, cheio de admiração e cheio de reconhecimento. Algumas vezes até, como dom da graça de Deus, nos emocionamos naquele momento. Outras tantas, lutando contra alguma distração e vencendo-a, evidentemente às vezes até ajudados pela campainha que soa, a única que tem a permissão de quebrar aquele silêncio mais sagrado de todos. Poderia parecer pouco oferecer a Ele somente o nosso olhar. Não, não é pouco. Os olhos, como se diz, são as janelas da nossa alma. Outros dizem ainda que são o espelho da nossa alma. Por isso, o nosso olhar naquele momento, na verdade, é a forma de oração mais adequada. Fala mais do que quaisquer palavras. Ao olharmos, adoramos, reconhecemos a grandeza do seu amor e do seu poder, que o fez chegar até aquele ponto. Ajoelhados, admitimos, reconhecendo a grandeza do seu amor, admitimos que somos bem pequenos, minúsculos. Reconhecemos que, como a São Pedro, o seu olhar nos redime, reacende o nosso amor, nos recria por dentro, nos faz novos, nos faz, de novo, criaturas novas. Ele nos enche de beleza e formosura, como em seu cântico espiritual São João da Cruz, faz as criaturas todas responderem à alma que aflita, lhes pergunta se por elas passou aquele que deseja o amor de sua vida. Com seu olhar, que trespassa o nosso olhar, ele derrama em nós a sua própria alma, pois também seus olhos são a janela de sua alma. Portanto, pelo olhar, ele derrama em nós o seu amor e vai, pouco a pouco,
ao ritmo das celebrações da Santa Missa, nos capacitando para nos amar também com aquele amor de entrega com que Ele salvou a nossa vida. É esse mesmo silêncio que nos oferece o meio para manifestar e aprofundar o nosso amor por Jesus, nosso Salvador, durante aquela que é uma das mais importantes formas do culto eucarístico fora da missa, a adoração ao Santíssimo. É verdade que nós temos algumas orações que gostamos de fazer durante os momentos de adoração. Elas nos ajudam, é verdade. Mas a nossa presença e o nosso olhar são a parte mais importante dessa forma de adoração. A intimidade, alma a alma, coração a coração, é o que ali se vive e se aprofunda cada vez mais. É isso mesmo, irmãs e irmãos. O amor precisa disso para se manter vivo. Precisa de presença, precisa de tempo, precisa de atenção exclusiva. É da presença que o amor vive e se alimenta. É na presença que ele pode crescer. No livro de Tobias está escrito: é bom manter escondido o segredo do rei. É isso que fazemos na adoração. Mantemos amorosamente escondido o segredo da nossa relação, da nossa amizade com aquele que nós sabemos muito nos ama. Mas depois de toda essa meditação sobre o silêncio, sobre a importância do recolhimento que adora, como nós podemos ousar tirar hoje Jesus Eucarístico do lugar reservado que existe só para Ele em nossas igrejas, o sacrário, a capela do Santíssimo? Naquele lugar se guarda silêncio, reverência, respeito. Só se quebra o silêncio desse lugar sagrado com palavras de oração. Se é necessário dizermos alguma coisa, fazemos isso sussurrando, por respeito. Como, então, hoje levamos Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, ao bulício da rua? Não parece isso um desrespeito à sacralidade da sua presença real, diante da qual até os serafins no céu cobrem o rosto? A frase do livro de Tobias que eu acabei de citar não para ali onde eu parei. Aquela frase continua dizendo, depois, logo em seguida, que é bom, verdade, manter oculto o segredo do rei. Porém, é honroso revelar e celebrar as obras de Deus. A obra estupenda que Deus mesmo fez, acima de qualquer outra obra, mesmo acima da grandiosa obra da criação do universo, é a entrega do seu Filho para a nossa salvação. É a ressurreição daquele que desse modo amoroso se entregou, obediente, por amor. E é essa obra da morte e ressurreição do Filho de Deus que nós hoje proclamamos a plenos pulmões, saindo pelas ruas da nossa cidade. Esse é aquele aspecto que na Quinta-feira Santa não podia ser manifestado adequadamente, pelo respeito do que acontece no dia seguinte, na celebração da paixão e morte de Nosso Senhor. Estava presente esse aspecto festivo, porém, cedia espaço a esse outro. Hoje, terminado o tempo pascal, durante o qual celebramos a ressurreição do Senhor, podemos dar largas à manifestação de nossa alegria pela sua presença entre nós. A maravilha que a força de sua ressurreição produz em nós nos torna incontidos. Proclamá-la aqui, entre as sagradas paredes da igreja, nos parece pouco. Nós temos que sair, temos que ir pelas ruas manifestar esse amor e convidar outros a se juntarem a nós e a experimentarem também essa tamanha alegria. Na noite da Quinta-feira Santa, repito mais uma vez, predominava a face dolorida do amor. O mistério da morte e a consciência de nossa responsabilidade nos emudecia. Hoje, porém, o mistério da vida que vence a morte nos faz exultar de alegria. O mistério da vida que nos é transmitida na Santíssima Eucaristia, penhor da nossa ressurreição, nos faz sair de nós mesmos como que numa explosão de amor. Em algumas regiões do mundo, essa solenidade é celebrada como se fazia na Idade Média, quando se recebia na cidade a visita do rei ou a visita do imperador. Algo disso ainda se mantém nas nossas tradições.
as músicas festivas, as bandas que em alguns lugares executam seus motetes, os enfeites que nós pomos nas ruas, em alguns lugares até na frente das casas por onde passa Nosso Senhor na procissão eucarística, as flores que muitas vezes lhe são lançadas pelas crianças. Em tudo isso, nós honramos a visita daquele que é o verdadeiro Rei do mundo e que jamais nos abandona. Mas em tempos de relativismo, em tempos de secularização, em tempos de pouca fé, de fé tímida, nossa procissão manifesta que queremos levar Nosso Senhor para nossas casas, para os ambientes que nós frequentamos, para a vida pública de nossa cidade. E assim, queremos ajudar a reacender a chama da fé no nosso mundo, a tornar Deus presente novamente nas estruturas desse mundo. Queremos torná-lo conhecido e amado. E fazemos isso porque experimentamos nele o sentido da nossa vida. Tê-lo conhecido salvou a nossa vida, encheu-a de felicidade. Por isso mesmo e por nenhum outro motivo, nós queremos levá-lo aos outros e a toda a sociedade, para que nele todos tenham vida e a tenham em abundância. O único amor que pode nos acompanhar no mistério da dor e da morte é o seu. É o único que, como diz o livro do Cântico dos Cânticos, é forte como a morte. E até mais forte do que ela, como nos revelou Jesus, por meio de sua ressurreição. É a força salvadora desse amor, que nós testemunhamos. Pedimos que ela se grave em nós, a força desse amor que hoje celebramos. E que, ao passar simbolicamente pela frente de algumas de nossas casas, se grave em todas as nossas famílias a beleza desse seu amor. Pois em todas as famílias Ele quer entrar, ser recebido e viver como em seu lar. Que ao passar por algumas das ruas de nosso bairro, faça gravar em nossa vida pública, em nossa cidade, nosso país e, por que não, no mundo inteiro, além da beleza do amor, a justiça que o seu amor promove. Que ao ser adorado por nós, Ele grave no nosso coração, no coração de cada um, a santidade desse amor. No mesmo livro do Cântico dos Cânticos, o amado pede à sua amada, que simboliza nossas almas, guarda-me como um selo sobre o teu coração. Isso nós devemos saber que Ele pede a nós, amá-lo acima de tudo. Para isso, para que sejamos capazes desse amor, nós é que hoje pedimos a Ele, guarda-me tu como um selo, como uma tatuagem indelével, inscrita na pele, sobre o peito, sobre o teu divino coração. Faz crescer nosso amor e que a Ele, ao teu amor, nós possamos corresponder com a totalidade da nossa vida. No segredo da nossa oração e também no esforço perseverante, cotidiano, por manter a coerência de nossa conduta cristã, seja um amor para nós e para todos, para todas as famílias, para toda a sociedade. Seja um amor para a vida e para a morte. Mais que isso ainda, seja um amor para a vida que vai além da morte.